Olá pessoal, estamos aí novamente para a gente conversar mais um pouquinho sobre física, física para todos, né? Para todo mundo. Olha, num vídeo passado nós conversamos a respeito das unidades básicas, né? As básicas das básicas, que é comprimento, metros, massa, quilogramas, tempo, segundos. São unidades do Sistema Internacional, certo? O metro, o quilograma e o segundo. Perfeito. Mas quilograma é uma unidade de medida de massa e quando eu chego em algum lugar e peço, por exemplo, me dá 1 quilo de arroz, a pessoa me entende perfeitamente. Pedi 1 quilo. Tá, mas o que acontece? Quilo é 1000. A unidade é quilograma. Por quê? A expressão quilo, ela representa apenas 1000. Tanto que eu uso a expressão quilo para outras coisas. Eu uso quilo para o grama, então quilograma. Quilo eu utilizo com o metro, então quilômetro, só que eu não falo quilômetro, eu falo quilômetro. Né? Eu quero falar de uma quantidade de energia, quilocalorias. Eu quero falar de potência, quilowatts. Então eu utilizo a expressão, o prefixo quilo, tá? Que é um multiplicador de uma unidade de medida. Então toda vez que quilo aparecer na frente de uma unidade, ele está significando o quê? 1000 vezes aquela unidade. Se a unidade é metro, colocando quilo na frente, então quilômetro significa 1000 metros. Opa, existem outras. Nós temos aqui vários multiplicadores e divisores. Perfeito? Ora, então, quando na frente da unidade aparecer a expressão, a prefixo deca, então multiplicar por 10. Então, decammetro significa 10 metros. Decalitro significa 10 litros. Decagrama significam 10 gramas. Perfeito. E hecto? Hecto significa multiplicar por 100. Então, hectometro, 100 metros. Tanto que é curiosa essa unidade, porque dessa unidade, né, surge uma expressão para a unidade de área, o hectare. O que é o hectare? O hectare, ou ainda quando você tem hecto vezes hecto, ou então um hectómetro que multiplica um hectómetro, 100 vezes 100, dando 10.000 metros quadrados. Então um hectare é o quê? Uma área de 10.000 metros, correspondendo a um hectómetro, 100 metros, vezes outro hectómetro, 100 metros. Perfeito? Mas não são muito utilizadas, realmente. Então eu vou até, curiosidades à parte, tirar daqui, porque as mais utilizadas são quilo, quilograma, quilômetro, quilojoule, quilocaloria, quilowatts, quiloamperes. Opa, o quilo sendo então um multiplicador, quilo valendo quanto? 1000, e esse 1000 multiplicado pela unidade. Podemos, muitas vezes, ao invés de utilizar o número por extenso, representá-lo como uma potência de 10. Então, quanto que é quilo? Quilo é 10 à terceira. 1000, 10 à terceira. Mas, por exemplo, existem algumas grandezas que precisam de valores muito maiores. Então, a gente pode utilizar qual? O prefixo mega. Então, megametro. Não se fala megametro. É difícil você encontrar. Mas o que seria um megametro? Mega, 1 milhão vezes a unidade, 1 milhão de metros. Mas eu uso mega para outras coisas, como, por exemplo, frequência de rádio. Eu falo megahertz. Opa, então, megahertz, 1 milhão de hertz. Eu uso mega para potência, megawatt, 1 milhão de watts. Ao invés de escrever por extenso, eu também posso representar esse número como sendo uma potência de 10, 10 elevado à sexta potência. Mas tem coisas hoje, Paulo, que tem quantidades muito maiores. Por exemplo, você fala assim, giga. Giga significa, aqui olha lá, 1 bilhão. 1 bilhão. Mas aonde que aparece giga? Por exemplo, nas memórias. Então você vai comprar uma memória de computador, então a memória de 8 GB, 8 gigabytes. Comprei um pendrive de 32 gigabytes. Giga é apenas um multiplicador. A unidade é o byte, perfeito?
Ah, porque nós temos ali uma frequência de onda de 10 ou 12 ou 15 gigahertz. Bom, então giga é apenas um multiplicador e esse multiplicador vale 10 elevado à nona, 10 elevado à nona, giga. Tem coisas maiores? Sim. Fluxo de dados na internet. Poxa, quantidade de dados que fluem diariamente pela internet passa de terabytes. Olha que coisa, tera. Tera significando o quê? 1 trilhão, 10 elevado a 12. 12 zeros, olha lá. Então, um multiplicador, terabyte. Onde também aparece a unidade, o prefixo tera, ali quando você está analisando, por exemplo, energia de partículas. Então, ou uma partícula possui 2 teraelectronvolts, tera. O prefixo tera identificado aí como sendo um multiplicador, multiplicando a unidade. No caso, a unidade electronvolt, uma unidade de energia, teraelectronvolts quer dizer 10 elevado a 12 eletronvolts. Nossa, porque existe uma quantidade de energia emitida pelo Sol de 50 terajoules. Poxa, tera, 10 elevado a 12 joules. Perfeito? Então, aqui nós temos os multiplicadores. Quais são os principais que nós vamos trabalhar? Então, os principais, os que mais vão aparecer, são esses aqui, o quilo, o mega e o giga. Então você fala assim, com os quais eu vou ter que me preocupar? Quilo, 10 a terceira. Mega, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. Ok? Agora, da mesma forma que eu tenho coisas muito grandes, eu também tenho coisas muito pequenas, então que são divisíveis. Opa, então se eu tenho aqui a unidade, por exemplo, o metro, tá? Ou ainda a unidade grama, eu posso dividir essa unidade. Como assim? Então, o que seria um decigrama? Seria a unidade grama dividido por 10. Então, a 10ª parte do grama. Centigrama, ou centímetro, ou centilitro, tá? Seria o que? A 100ª parte, então, a unidade dividida por 100. Centímetro, então, metro dividido por 100. Ou, simplesmente, o pessoal conhece como centímetro. Mili, a 1000ª parte, então dividir por 1000. Então, milímetro, metro dividido por 1000, tá? O micrômetro, então a 1000ª parte, então micrômetro, o metro dividido por 1 milhão. Micrograma, o grama dividido por 1 milhão, tá? Nano é um prefixo que é muito utilizado para hoje expressar coisas muito pequenininhas, como o pessoal costuma dizer a nanotecnologia. Ah, mas essa nanotecnologia é uma tecnologia de que tamanho? De nanômetro, ou seja, o metro dividido por 1 bilhão. Olha que loucura, né? Que loucura. Ah, e tem coisas menores ainda, tem divisores ainda menores? Tem o pico. Pico seria divisão por 1 trilhão. Veja que é simétrico, né? Diante da tela anterior que vocês tinham aí, ele é simétrico. Então aqui para cima tem os multiplicadores, para baixo os divisores. Dos divisores, quais são realmente aqueles que nós mais vamos utilizar? Nós mais vamos utilizar é o cent, obviamente, o centímetro, o milímetro, micrômetro, micrograma, o nanômetro, nanograma, nanofarad como sendo unidade de medida de capacitância, tá? O pico é muito pouco utilizado. Então, dos elementos que nós estamos vendo aqui, dos prefixos que nós estamos vendo aqui, estão os principais. Quando eu falo em divisão por 100, olha que legal, a divisão por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Entenderam isso? Por quê? Dividir por 100. Então, você fala assim, eu tenho uma unidade, vou dividi-la por 100. Tá. Mas ao fazer essa divisão, então é 1 dividido, quem que é 100? 100 é 10 ao quadrado, certo? Então, olha, uma divisão por 100, ou isso aqui é a mesma coisa que
10 elevado, quando a potência de 10 passa para cima, passa com o sinal trocado. Então, 10 a menos 2. Então, quer dizer, dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2. Aqui, dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, quando eu falo mille, 10 a menos 3. Ou dividir por 1000. Quando eu falo micro, dividir por 1 milhão ou multiplicar por 10 elevado a menos 6. E nano, dividir por 1 bilhão ou multiplicar por 10 elevado a menos 9. Perfeito? É muito mais útil, prático, trabalharmos com as potências de 10 do que com os números por extenso. Tudo bem? E assim, moçada, a gente tem, então, os chamados múltiplos, multiplicadores da unidade e os submúltiplos, divisores da unidade. Trago aqui ainda uma última curiosidade. Você fala assim para mim, poxa, eu tenho uma distância que é 2,5 metros. Perfeito. Poderia colocar isso como curiosidade, até como um aprofundamento. Poderia colocar isso como um múltiplo, o quilo, por exemplo. Poxa, mas o quilo é 1000. Tá, como é que eu faço para colocar 1000 aqui sem estragar o número? Então eu poderia dividir por 1000 e multiplicar por 1000. Ao fazer essa operação, você fala assim, poxa, mas que chatinho. Mas tem exercício que às vezes pede, dê a resposta em quilômetro, por exemplo. Concorda que esse 1000 e esse 1000 vão cancelar. Então volta a ser aquele número. Então o número não mudou. 2,5 metros vai continuar sendo 2,5 metros. Mas ao fazer essa operação, então eu estou colocando aqui 2,5. Essa expressão lá, 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Não entendi. Não entendi, Reinaldo. O que acontece? 1000 é 10 à terceira. Ao passar para a parte de cima da fração, 10 à terceira, troca o sinal, fica 10 a menos 3. Ok. Agora, esse 1000 aqui eu posso colocá-lo como sendo quilo. Então lá, quilômetro. Então, esse número é a mesma coisa que esse número. Tudo bem? Então, uma forma de você representar o número utilizando ali o prefixo quilo. Show? Muito bom. Moçada, com isso, então, nós temos aqui uma apresentação sobre as grandezas, os múltiplos e submúltiplos das grandezas que eu posso utilizar. Metro, grama, segundo, legal? E outras tantas, watt, joule, caloria. Então, múltiplos multiplicam a unidade, submúltiplos dividem a unidade. Valeu? Até o próximo!